Começou hoje na Inglaterra o julgamento de um recurso que pode beneficiar 200 mil atingidos pela queda da barragem de Fundão em Mariana. Advogados movem uma ação contra a BHP, que tem sede na Europa e é uma das proprietárias da Samarco, responsável pelo desastre ocorrido lá em novembro de 2015, muito tempo atrás, 6 anos. Se o processo for julgado pela corte inglesa, o que se espera é mais agilidade no pagamento das indenizações. Olha, é um dos maiores julgamentos que estão acontecendo lá na Inglaterra, referente a esse tipo de coisa. Vamos ver. O maior desastre ambiental da história da mineração no Brasil e um dos maiores do planeta. O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana, na região central de Minas Gerais, apagou do mapa povoados inteiros e manchou de marrom a bacia do Rio Doce. Uma tragédia mundial. Aquilo ali pertencia a duas mineradoras globais. A Samarco é da Vale e da BHP, que são globais, que adotam códigos de conduta, instrumentos de gestão socioambiental, certificações globais. O que nos faz refletir, inclusive, em que medida será que o comportamento das mineradoras aqui no Brasil é diferente do comportamento em outros lugares. A avalanche de rejeitos de minério, que percorreu quase 900 quilômetros até o litoral do Espírito Santo, provocou também graves consequências sociais. Aumentou, por exemplo, a questão da violência. A gente não tinha pessoas andando armadas na vila. Em 2016, a gente teve vários casos de assalto, de arrombamento, de furto de veículo. E mais, afetou ainda a saúde das pessoas que estavam na Rota da Lama. Tenho 39 anos, mas eu já sou uma pessoa depressiva hoje, hipertensa. Tenho meu marido também que é. Nesta semana, cerca de 200 mil atingidos pelo colapso da barragem da Samarco vão saber se poderão ser indenizados na Inglaterra pelos impactos do desastre ocorrido em Minas Gerais. É que no Reino Unido, um escritório internacional move uma ação coletiva contra a BHP, mineradora com sede no país europeu. Nós representamos sempre vítimas de violações de direito ambiental, direitos humanos, que residem em países fora da Europa, fora do Reino Unido, em ações dentro da Europa. Porque nós sempre processamos os réus, que são as empresas mães das empresas que são subsidiárias aí do Brasil. O julgamento em Londres pode se tornar um marco no direito internacional. Desde o período colonial, no século XV, grandes potências marítimas como Inglaterra, Holanda, Espanha e Portugal desbravaram os oceanos com suas frotas em busca de terras a serem exploradas. Foi assim que os portugueses chegaram ao litoral brasileiro. Aqui exploraram o pau-brasil, a cana-de-açúcar, diamantes, ouro. Séculos depois, com a globalização, a lógica é meio parecida. Empresas com sedes em países desenvolvidos continuam explorando pelo mundo afora riquezas como petróleo, gás, ouro, cacau, minério. É aí que a gente entra. A anglo-australiana BHP é a maior empresa de mineração do mundo e explora minério de ferro em Minas Gerais. Junto com a Vale, ela controla a Samarco, responsável pelo desastre de Mariana. Eu não digo que a justiça brasileira não é suficiente. A filosofia do nosso escritório sempre foi prover uma alternativa, uma ferramenta a mais para que essas pessoas possam buscar justiça, possam buscar reparação integral pelos danos que elas sofreram. Sob o risco das ações de indenização prescreverem após 3 anos da ruptura da barragem, em setembro de 2018, os advogados no Reino Unido anunciaram que ingressariam com uma ação contra a BHP. Alguns dias depois, um acordo firmado entre o Ministério Público, a Samarco e as controladoras previu a interrupção do prazo legal de prescrição.
Mesmo assim, em novembro de 2018, o escritório protocolou na Justiça Britânica os pedidos de indenização, representando milhares de atingidos, além de empresas e cidades brasileiras. Foi aí que teve início uma queda de braço entre os advogados do processo internacional e a Fundação Renova, que passou a pressionar prefeituras e vítimas para desistirem da ação como condição para receber compensações acordadas aqui no Brasil. Em março de 2020, a defesa dos atingidos apresentou à BHP um conjunto de documentos sustentando que é legítima a intenção dos clientes de moverem uma ação no Reino Unido. Em julho de 2020, o caso foi levado ao Centro de Justiça Civil em Manchester. Depois de pouco mais de 3 meses, o juiz responsável considerou abusivo o pedido de indenização dos atingidos. Os advogados do escritório internacional recorreram à Corte de Apelação em Londres. Em março de 2021, o recurso foi negado e o processo extinto. Na época, os advogados das vítimas apontaram que a decisão desconsiderou precedentes e trouxe grave risco de injustiça, sobretudo por fatos como a suspeição da Justiça Federal no Brasil, pedidos do Ministério Público para a extinção da Renova e a recuperação judicial da Samarco. A demora do judiciário brasileiro foi outra preocupação. É inegável que a justiça brasileira ela enfrenta algumas dificuldades em relação à demora que essas ações de alta complexidade, de muitas partes envolvidas, demoram. Então, qualquer pesquisa que for feita estimando o tempo que ações civis públicas, que são normalmente o mecanismo processual utilizado para lidar com esse tipo de problema, quanto tempo elas duram, facilmente identificado 20, 25, 30 anos. Em maio do ano passado, a Corte de Londres transferiu a petição para outro juiz, que reavaliou a análise do processo. Em julho, 2 meses depois, o tribunal decidiu que o recurso dos atingidos deveria ser novamente avaliado e reabriu a ação internacional. Nós continuamos lutando, nós recorremos dessa decisão. Tivemos uma decisão histórica de reabertura do caso aqui. Enquanto a justiça inglesa decide se vai julgar o processo, no Brasil, a espera é cada vez mais dolorosa. As vítimas precisam provar o tempo todo que têm direito à reparação. A gente tem que o tempo todo estar provando que nós somos atingidos, o tempo todo nós temos que provar que nós não queremos o dinheiro da Samarco, que nós não queremos aposentar com o dinheiro da Samarco. Para me poder dizer que eu era pescador, eu tive que ter uma série de provas, documentos, como eu era pescador. Eu acho isso um absurdo querer que eu prove alguma coisa para ela. Nós somos culpados de estar aqui porque eu tive que provar que eu sou aqui daqui. Sendo que não foi eu que joguei lama no rio. O que é a minha prova? É minha canoa, meu remo, minha rede. Isso é minha prova, acabou. Mais de 6 anos se passaram desde que a barragem da Samarco se rompeu e a água continua manchada de marrom. O cenário ainda lembra o que encontramos em 2015, quando a concentração de rejeitos no Rio Doce era muito maior. Agora o senhor espera que um dia isso aqui possa voltar a ser o que era, seu Geraldo? Acho que mais nunca, né? Igual nunca mais. Seu Geraldo tinha razão. Em outros pontos, como no Rio Gualacho do Norte, em Bento Rodrigues, até hoje podem ser vistas as marcas da destruição. Tanto tempo depois, os resíduos liberados pela ruptura da barragem ainda estão depositados aqui, na calha e na margem do rio. Quando chove, por exemplo, os rejeitos de minério se desprendem do solo e são lançados na correnteza mais uma vez. Os restos da mineração seguem degradando o meio ambiente e não há previsão para que toda essa área atingida se recupere dos impactos. Ao longo da bacia, ainda tem rejeito e outros materiais, que foram carreados, acumulados na calha e nas margens, dos rios e alguns córregos, onde teve remanso. Em períodos de chuva, de cheia, a gente vai ver a ressuspensão desses materiais. E aí haverá sempre uma dúvida sobre em que medida essa ressuspensão está afetando a qualidade da água, está afetando a segurança hídrica das populações que abastecem do rio, a pesca e por aí vai. Este pescador não conseguiu apresentar o Rio Doce para o filho do jeito que gostaria. Levo ele no rio poucas vezes para dar um passeio de barco, aí tomo banho pouca coisa, mas para pular, igual nas beiragens da lama ali na época de camarão, para pegar camarão com a mão,
que meu avô me ensinou, essas outras coisas aí a gente já não consegue já passar essa tradição. O julgamento da ação contra a BHP na Inglaterra é mais uma esperança de amenizar o sofrimento das pessoas afetadas para que elas possam se reerguer e seguir em frente. Ela vai durar 5 dias, do dia 4 ao dia 8 de abril. Depois do dia 8 de abril, não há um prazo para a Corte de Apelação, não há um prazo pré-estabelecido para a Corte de Apelação proferir uma sentença. Nós esperamos que seja no mínimo 45 dias, estamos trabalhando com no máximo 90 dias. Dá para você ver para onde está indo a nossa riqueza, né? Para onde está indo a nossa riqueza? Para a Europa, para enriquecer pessoas por lá. Arrancam tudo daqui. Acaba com o nosso minério. Eu dei uma passada na região de Belo Vale, ali, em Moeda, eu fiquei surpreendido com a quantidade de mineração, os buracos, cortando nossas montanhas, acabando com tudo, tirando todas as nossas montanhas. E dinheiro indo para onde? Claro, seja lá onde que for, que estejam garimpando, cortando, minerando, está indo tudo embora para outros países, enriquecendo outros países e deixando aqui isso aí que você está vendo, que piora cada dia mais. Aqui no Brasil, a Fundação Renova faz intermediação dos acordos de pagamentos de indenizações e, de acordo com a entidade, até fevereiro deste ano foram pagos mais de 20 bilhões de reais em ações de reparação e compensação. Cerca de 368 mil pessoas receberam indenizações e auxílios financeiros emergenciais.